Então, introdução ao render, tá? O render, assim, é um tópico bem interessante, tá? Ele provavelmente vai ser mais explorado no semestre que vem, né? Porque daí vai ter mais tempo, porque ele exige muita prática, tá? E também tem um porém, é que sim, como eu falei, o render em si, ele é uma categoria à parte da modelagem, tá? Vocês vão ver, né, por exemplo, na internet, procurem render fotorrealista, fotorrealismo, tá? Principalmente na parte de interiores, né? Isso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, isso aqui é um render, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, isso aqui é um render, né? Então, tem realmente muitos exemplos aqui de, de render. Existem empresas que trabalham somente com isso, né? Principalmente nessa área de arquitetura, na parte de interiores, vocês vão encontrar muito forte isso, né? Porque tem essa questão de convencer, né? Convencer as pessoas de algo que vocês estão propondo, como que vai ficar, porque quando vocês falam através de desenhos técnicos, é uma coisa, né? Como eu já falei, acho que eu falei na aula ali de desenhos técnicos, quando a gente mostra desenhos vistas e tal para um cliente, vai depender desse cliente, né, da área dele e tal, se ele consegue visualizar essas coisas, né? Ele consegue ver um desenho técnico e perceber, não, vai ficar assim, vai ficar assado. Tem gente que não consegue chegar nessa parte. E aí o render entra, né? O render entra justamente para é próximo da realidade. Então não tem como a pessoa não olhar para esse ambiente e dizer que eu não entendi como que vai ficar o ambiente. Ele está aqui, né? Obviamente, muitas vezes o render, muitas vezes, né? A maioria das vezes até ele exagera, né? Ele vai tentar sempre deixar um pouquinho melhor do que realmente vai ficar, porque, obviamente, tudo vai estar limpinho, né? Tudo vai estar sem erros. É um ambiente 100% controlado. Tu consegue botar uma luz que muitas vezes nem existe essa luz. Enfim, existem... Como eu falei, é uma área à parte, tá? O render. Então, primeiro, né, exige bastante tempo, tá? Tempo no geral, né? Tanto tempo para aprender, para aprimorar, quanto tempo para chegar num render fotorrealista como esse. Por que eu digo isso? Porque exige uma máquina, um desempenho de processamento de dados muito grande. Tanto é que eu já trabalhei com isso, assim, quando eu comecei na área, eu fiz estágio num estúdio de arquitetura e a gente tinha que trabalhar com a parte de render, né? Estava começando como estagiário e tinha um computador que era exclusivo para renderização. Então, basicamente assim, ó, quando tu começa um render, se é um render desse nível aqui, né? Aqui não dá para ver tão bem assim, mas se é um render desse nível aqui, ele empenha um computador, sim, eu acho, em média, tá? Em média, umas 5 horas, tá? E é umas 5 horas do computador somente renderizando, né? Porque realmente, assim, é um tempo de cálculo bem grande. Eu lembro que, bom, isso aí foi em 2000 já faz uns 10 anos já. E eu lembro que a gente deixava a noite inteira e muitas vezes a gente chegava de manhã e ainda estava terminando, tá? E aí tu chega lá e vê que o render não era aquilo, não ficou lá essas coisas, né? E foi uma noite inteira com o computador ligado renderizando.
Então, exige bastante tempo, tá? Para tudo, assim, tanto para aprender, para desenvolver, quanto para realizar, né? Um render fotorrealista. Dito isso, né? Dito isso, o Rhino, né? Ele aceita plugins de render, tá? Ele é compatível com renderizadores, né? Porque realmente, assim, como eu falei, é uma categoria à parte, tanto é que os próprios softwares de modelagem, nem todos eles, digamos, se dedicam muito a isso, tá? Eles oferecem um pacote básico de ferramentas para renderização, né? E o próprio Rhino é assim, como vocês podem ver aqui, ó, tem a categoria Render, Rhino Render. Então, basicamente está falando que é a ferramenta padrão de renderização do Rhino. Essas ferramentas padrões dificilmente, né, vão atender 100%, porque são básicos, tá? Vocês vão ver que tem limitações. Mas para vocês que estão, sim, né, estão começando a ver o que é o render, ele serve completamente. Para quem busca, né, eu quero, sei lá, fazer uma xícara de chá e fazer a fumacinha aparecendo, quero mostrar uma coisa fotorrealista mesmo, quero enganar a pessoa que está vendo. Aí vocês precisam buscar outros plugins, tá? E aí os plugins são... Tá aparecendo aqui? Os plugins, alguns deles, né, são o V-Ray Render. Esse aqui é um dos mais famosos, tá? Ele é compatível com SketchUp, com 3ds Max e também com o Rhino, ó. Podem ver. Tá. V-Ray for Rhino, né? Então, isso aqui foi feito no Rhino, isso aqui foi feito no Rhino e tal. Esse é um deles. Tem outro que é o... sempre me falha a memória. Agora. Render. Plugin. Deixa eu ver. Não é SketchUp. Tá. Vou buscar aqui. Ó, V-Ray, Podium, Perch, Mirror, Bridger. Tá, aqui tem alguns deles. Olha, eles falam, o V-Ray é um deles, né, sempre. Mas... agora... Eu geralmente uso lá na Unesc, com os alunos, para a versão de teste, tá? Eles não têm a versão completa, mas... agora... Render for... Tem o Render Up? Render Up. Não. Deixa eu ver. É um que é bem simples, assim. Tem o Kirkpeia. Deixa eu ver. Keyshot ali. Lembrei. Tá. Esse aqui, ó. Keyshot. Render. Esse aqui, ó. Keyshot. Tá? É uma ferramenta bem interessante para produto, tá? Vocês podem ver que, ó, geralmente ele é feito mais para uma escala menor, tá? O V-Ray ali, ele é mais utilizado para ambientes, assim. Esse Keyshot aqui, ele é bem fácil de usar para produtos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma tela, né, de uma parafusadeira aí, e, ó, e ele chega nesse nível de detalhes aqui, de uma forma bem simples, tá? Vocês podem controlar a cena, podem controlar o fundo e tal. Ele chega
assim, ó, facilmente vocês conseguem chegar nesse aqui. Eles têm vários materiais padrão, né? Vocês podem chegar nesse nível aqui tranquilamente, tá? Esse aqui eu recomendo, o Keyshot. A gente pode até fazer alguns testes, né, no semestre que vem, Lab 4, com o uso desse renderizador. Ele não é um plugin, tá? Então, ele não vai ser instalado aqui, né? Vocês não vão encontrar ele aqui, Keyshot. Vocês vão ter que exportar o modelo e vão abrir lá no outro programa para chegar nesse nível. Ok, então, dito isso, vamos começar a fazer algumas formas, né? Digamos, como que a gente vai começar Vou fazer algumas formas básicas aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Cone. Aqui. E tem como fazer uma... Vou falar um pouquinho mais... Tá. Ok. Tá. Eu criei uma cena aqui, né? Bem básica, né? Para a gente brincar um pouco com a parte de render, né? Fazer essa introdução, tá? Bom, até agora a gente chegou no nível de criar o modelo, né? Criar o modelo e vocês aprenderam, né, todas as abordagens, né? Se esse modelo é mais... ele é simétrico, se é um modelo mais orgânico, se é um modelo né, somente feito por extrusão, enfim. Eu procurei ensinar para vocês as abordagens de modelagem, tá? Foi assim que eu aprendi e foi uma forma que realmente fixou para mim, porque é uma abordagem de modelagem mesmo, tá? Eu não ensinei vocês a usar o Rhino, tá? Essa, pelo menos, não foi a minha intenção. Não foi usar o Rhino no sentido de estar sempre vinculado ao software, né? O ideal é que vocês saibam como criar um modelo 3D, né? Como transformar um desenho, né? Um sketch em algo tridimensional, algo que né, consiga visualizar, consiga enxergar tridimensionalmente. Então, até esse ponto a gente chegou, né? Inclusive, né, as últimas aulas foi sobre a parte de desenho técnico, né, que aí é uma parte mais executiva, né, vocês pegam um modelo, uma concepção que foi aprovada, né, digamos assim, o cliente viu, conseguiu enxergar, conseguiu imaginar como que esse produto vai ser, e aí decidiu executar. Não, realmente eu quero executar isso, né, aí vocês vão partir para a fase de desenho técnico, porque aí precisa as medidas, precisa saber como que pode ser executado. O render, ele faz parte, né, não é uma parte executiva, né, ainda é uma parte de conceitual, digamos assim, porque participa daquela etapa de convencimento, né, vocês querem mostrar, querem vender algo que ainda não existe, né? E aí vocês querem chegar o mais próximo da realidade para convencer esse cliente que
essa é a solução ideal para ele, né? Ou não, né? Ou tem que ser feito alterações, enfim. Bom, eu criei aqui uma cena, né? Então, vamos ao passo a passo, né? O que a gente precisa para ter um bom render? A gente vai precisar de uma cena, né? Criar um ambiente. A gente vai precisar de uma boa iluminação, vai precisar de uma câmera, né? E aí depois vai precisar das configurações de render, né? Em linhas gerais, e também um bom modelo, né? Um modelo bem feito. Esqueci a questão dos materiais, né? Materiais, então, materiais, a cena, a iluminação, câmera e também as configurações do render, tá? Então, como vocês podem ver, tem vários fatores aí que podem mudar. Às vezes, vocês estão com uma iluminação perfeita, mas o material não está correto. Enfim, tem vários parâmetros para serem cuidados aí, né? Isso quer dizer o quê? Que até chegar num render ideal, vocês têm que fazer vários testes, tá? Então, vamos por aqui. Aqui eu não estou utilizando, eu simplesmente criei os objetos, tá? Estou na vista renderizada, aqui, ó, que é uma simulação, né, que o Rhino dá de como esses modelos ficam, dando um pouquinho de luz, né, e sombra, como vocês podem ver, aos objetos. Somente sombras próprias, né, não sombras projetadas. E essa é a visualização, sem material nenhum, uma luz padrão, sem fundo, né? Essa é a opção de render, tá? Aqui, ó, esse ícone de render. Assim como a gente tem um ícone das ferramentas de cotas, a gente tem um ícone das ferramentas de render, né? Ó, se eu clico e seguro, vai aparecer a parte de render, né? Que é simplesmente, basicamente como tirar uma foto, né? Então eu clico render, ó, ele vai aparecer aquela cena que eu estou enxergando aqui, em formato de imagem, né? Isso aqui é uma imagem. Ela é feita de pixels, né? Como vocês podem ver aqui. Não é vetorial, né? Lembra que eu mostrei para vocês a diferença da última vez, né? Que uma imagem que é chamada raster, né? Ela é feita de pixels e ela tem um limite, né? Para ser maximizada, ela precisa de uma resolução boa para ser apresentada. Enquanto um desenho vetorial já é diferente. Então, essa aqui é o render padrão, é o básico, né? O que vem com as configurações padrão, material padrão, iluminação padrão. Ele consegue dar um volume, né, mais ou menos, de como que esse objeto pode ficar. Mas não é aquilo que a gente quer aqui. A gente quer tentar conhecer um pouco mais, né, como pode ser esse render e tal. Então, o que a gente precisa, né? Vamos naquela sequência ali. Vamos primeiro montar uma cena, né? Então, o que é essa cena? Basicamente, criar um fundo para esses objetos, né? Porque agora, né, a gente até consegue enxergar essas grades aqui, mas elas não representam basicamente nada, né? Só é uma referência para a modelagem, mas considerem esse espaço, né, de modelagem como um espaço infinito, assim, onde não tem uma referência nenhuma. A gente tem que criar essas referências. Então, uma das referências que a gente pode criar é um fundo, né? Existem alguns tipos de fundos que a gente pode fazer, né? Um deles é simplesmente um plano, né? Posso criar um plano mais ou menos assim. E aí eu consigo já enxergar, ó, algumas sombras projetadas, como vocês podem ver.
né? Tá? Ó, eu consegui enxergar algumas sombras aqui, né? Já começou, né? A gente tem uma cena. Essa é uma das opções, né? Vamos supor que eu tenha uma vista superior, né? Assim como até aquela que eu mostrei anteriormente. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é simplesmente um plano, né? Que ele está embaixo do modelo, né? Não tem nenhuma parede aqui, não tem nada. É basicamente isso, né? A gente tem uma vista superior, que a minha até ficou pequena, né? Eu posso até aumentar um pouquinho mais, tá? Ó, porque o ideal, né, é a gente sempre criar um fundo infinito, né? Essa é uma das opções, né? De eu criar esse aqui, vou lá, tento de novo. Ó, eu já consigo enxergar algumas diferenças, né? Que esse cubo ele tinha simplesmente a sombra própria, né? Agora ele já começa a ter umas sombras projetadas, né? Aqui, ó. Isso aqui eu não consigo distinguir o que é modelo, o que é fundo, porque eles estão com a mesma iluminação. O resto até que consigo enxergar. Essa é uma das opções, tá? Eu posso ter também um fundo infinito, né? Que é basicamente aquele mesmo fundo infinito branco. Ó, nada mais é do que isso aqui, ó. Tá? Como eu falei, o render, ele é basicamente uma fotografia, né? Então, ó, isso aqui é um fundo infinito, né? É uma forma de, se vocês têm um objeto um pouco mais alto, né? A gente vai criar isso aqui, ó. Vai criar esse pano, né? Que é nada mais, nada menos do que os fundos que são criados aqui em estúdios fotográficos e tal, ó. Aqui tem ó, isso aqui é um fundo infinito que tem aqui atrás, né? Como que a gente criaria isso? Né? A gente criaria através de uma vista, geralmente aqui, lateral, né? Vou só esconder. Ó, começaria aqui, depois aqui, fazer uma raio 100, acho que é muito grande, 50, não, 15, ó, então, aqui, uma extrusão para os dois lados, né? Ó, e aqui a gente teria, então, um fundo infinito, ó. Né? Posso deletar. Ó, aqui a gente tem um fundo infinito, com a vantagem, né, que a gente pode ter um ângulo um pouquinho mais baixo, né, porque a gente considera que essa parede aqui, ela vai aparecer, né? Então, são duas opções, né? Ou tu faz uma vista mais superior, se eu estou fazendo um controle remoto, vamos supor, né, que é um objeto, né, bem plano, né? Eu, obviamente, vou fazer somente com um plano, né, inferior ali, né? Como se fosse o chão. Enquanto se eu estou desenvolvendo algo um pouco maior, como um vaso, ou, sei lá, né, uma um objeto que ele é mais vertical, né? Ele vai precisar, então, de um fundo infinito aqui. Eu vou deixar esse aqui, porque eu acho que para esses objetos aqui atende o plano, né? Bom, a gente tem uma cena, tá? Já temos essa cena.
Agora a gente vai precisar de uma iluminação, né? Essa iluminação a gente tem vários tipos também. Eu vou mudar aqui. Ó, essa é a categoria de iluminações, tá? A gente tem a opção de fazer um holofote. Holofote, ó. Vocês podem ver que o resultado, ó, o resultado desse holofote é como se fosse aqueles spots, né, que são usados nas casas e tal. Ou também os holofotes que são utilizados, eu sempre faço a comparação com aqueles holofotes dos teatros, né, que apontam para uma direção e tal. Ele tem esse resultado, né, é uma projeção, né, uma projeção cônica, né, como vocês podem ver aqui, ó, ou seja, a luz ela vai se abrindo, né, o foco vai se abrindo, né. Quando a gente quer simular luzes artificiais, a gente vai utilizar esses aqui. Spots, né? Principalmente spots, holofotes e tal. A gente vai utilizar esse aqui. A gente também tem a opção de usar point light, tá? Essa é uma outra forma de utilizar. Essa aqui é uma representação como se fosse um pêndulo, né? Lembra aquele aramado, né? A luminária que a gente fez? Então, se vocês tivessem que ali representar uma lâmpada dentro daquela luminária, vocês utilizariam um point light, tá? Porque basicamente seria uma luz que emite, né, para todos os lados. Como vocês podem ver, tem um formato esférico e emana, né, a luminosidade para todos os lados, né? Tem esse resultado aqui, tá? Ó. Show. Ó, à medida que eu aproximo, né, ou afasto, ele vai tendo comportamento diferente. Outra opção, tá? Basicamente são três, tá? Então, a gente tem esse spot, a gente tem o point light, né, que é a luz esférica, né, que emana para todos os lados, e a gente tem a directional light, tá? Essa aqui, ela representa a luz natural, tá? Vocês vão ver aqui. Ela vai, ó, ela vai apontar uma seta aqui, ó, e ela representa a luz do sol, tá? Por quê, tá? Qual é a diferença entre ela? Qual é a diferença entre ela e a luz cônica, né, que seria o spotlight? É que os raios, né, dessa luz aqui, a iluminação, né, os raios são paralelos, tá? Eles não são cônicos, né, como aquele anterior, tá? Ele simula mais ou menos como se fossem os raios solares, né? Então, os raios solares, eles têm essa característica, né? Como o Sol está muito longe da Terra, né, a luz, ela se projeta de forma paralela, né? Então, ao contrário, né, de um foco de luz que está próximo e ele se abre, né? Então, é basicamente essas três tipologias de luzes que a gente tem, né? E aqui a gente consegue editar, né, para onde que vem e tal, dependendo da... Peraí. Ó, a gente consegue criar consegue criar
uma opção aqui que eu mostro editar os pontos, né? Eu conseguiria simular o que acontece, né? Consegue simular a luz natural, né, do dia, né? Então, dependendo do horário, né, ele vai ter um comportamento aqui. Esse direction line aqui, directional light, ele é mais simples, né, para se controlar sombra, né? Como vocês podem ver aqui, se eu estou preparando a minha cena, né, vamos supor que seja assim, eu consigo exatamente o controle da sombra, ó. Ao contrário da luz cônica, que ela distorce um pouco mais, né, a sombra, essa aqui, ela vai ser um pouquinho mais, ó, um pouquinho mais fácil de vocês controlarem a sombra, ó, exatamente onde vocês querem deixar, né? Inclusive, né, podendo simular a luz do dia, né? Vamos supor, lá, vocês querem. Então, vamos supor o contexto ali de interiores, né? Eu quero simular o sol das 10 horas da manhã em tal quarto, né? Com tal fachada, com iluminação tal. Vocês conseguem simular essa luz exatamente com uma direction light dessa aqui. Tá? Então, fica aí como dica. Eu acho que a gente pode utilizar para, por exemplo, essa aqui. Deixar uma projeção assim. Ó, consegue controlar bem como que vai ser essa sombra, né? Ok, então a gente tem a cena, né? Check. Temos a iluminação, já foi executada também. Agora a gente vai para o material, né? Então, o material vai depender do objeto que a gente quer. Então, como que a gente coloca um material, né, num objeto? Da mesma forma que das propriedades ali, né, que vocês cuidam ali que a gente viu anteriormente ali das propriedades, né, dos objetos. Aqui vocês encontram, né, nas superfícies, vocês encontram aqui, ó, material, a opção material. Então, vocês clicam Object, né? Aqui ele não tem nenhum material, então eu posso editar. Vamos ver. Como eu falei, a renderização, né, a propriedade aqui do Rhino, né, não é tão evoluída como um Quixote ali, né, que a gente tinha visto. Então ele não oferece tantas possibilidades assim, né? Ele, ó, tem alguns padrões aqui, né? A gente pode tentar utilizar esses padrões que existem aqui. Ó, esse aqui, cork, né? Que seria a... Fugiu. Cortiça, né? Fazer esse... Ó, esse cubo aqui de... Esse aqui fica melhor. Tem algumas madeiras. Mármore. Aqui, grama, plástico, tá?
tem... Cobre. Esse aqui... O vidro é completamente transparente. Plexiglass. Tá. Bom, eu coloquei algumas propriedades aqui. Não gostei desse fundo aqui só. Tá, não gostei do fundo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um material, né? Vamos supor, eu encontrei os materiais padrão, né? Como vocês podem ver aqui, imagens. Essa aqui é a cortiça, né? Dá para ver aqui um pouco. Mármore, cobre, e aqui o plexiglass nem está aparecendo de tão transparente que ele está. A transparência está 100%. Eu vou até reduzir um pouco aqui para ele não sumir. Mas eu acho que não vai ficar tão interessante assim. Tem algumas propriedades aqui para ver. Não está rendendo. Vamos tentar fazer uma white. Tá. Vamos supor, vamos criar então um material para o fundo, né? Vamos supor que eu queira simular um fundo branco, né? Que eu não quero que ele, ou melhor, eu quero que ele tenha um pouquinho de reflexo, né? Como se fosse uma superfície de um laminado, assim, meio espelhado. Então, como que a gente faz? Adicionar material. Tá, aqui, peraí. Tá, adicionar material. Aqui, unnamed. Tá certo. Tá, unnamed. Tá. Eu vou selecionar que é fundo ou um piso espelhado. Tá, um piso espelhado. Esse vai ser o meu material. A cor dele pode ser branca. Aqui eu tenho um preview, né? Como vocês podem ver, é mais ou menos uma simulação de como que ele vai ficar. Então, eu posso dar um acabamento de gloss, né? Que seria o brilho. Como que ele brilha. Transparência, eu não quero transparência, porque vai ser, né, um piso, mas eu quero que ele seja um pouquinho espelhado, né? Então, para isso, eu posso até já aplicar ele. E ver como que ele vai reagir. Aqui eu não tô... Aqui eu tenho a opção de dar cor, textura, né? Luz ambiente, tá? Essa aqui é uma parte mais avançada, tá? De inserir, por exemplo, se eu quisesse, sei lá, agora, imagens, não tenho nenhuma, não tenho nada aqui que possa ser usado, mas se eu quisesse utilizar, né, uma foto de alguma textura que eu quisesse aplicar e tal,
eu poderia inserir aqui, né, na cor do mapa, e aí eu posso fazer com que ela fique maior, menor, a partir do tiling aqui, né. Esse bump, ele simula relevo, então sempre funciona com escala de cinza, né, então a parte mais escura vai ficar para baixo, a parte mais clara mais alto, tá, então aqui vocês conseguem simular um relevo, né, da mesma forma como essa aqui, né, aqui, ó, essa imagem aqui que vocês, essa imagem aqui, ó, nada mais é do que um bump aqui, ó. Aqui a gente olha, realmente, parece que tem umas frestas, né, parece que é madeira e tal, mas é simplesmente um mapa de bump, né, que é justamente essa opção aqui, que faz com que algumas áreas simulem um relevo mais para baixo, outros mais para cima, tá? Esse bump aqui funciona. Transparência também, né? Vamos supor que eu queira fazer algumas áreas opacas e outras transparentes. Tenho aqui a opção. Essa aqui, environment, se eu quiser fazer com que, vamos supor, esse chão tenha um reflexo de, sei lá, de vegetação, um reflexo de uma cozinha, aí eu posso colocar ali. Enfim. Então, aqui eu coloco os materiais, né? Já tenho algumas opções. Esses aqui são os existentes, né? Eu posso mudar alguns, tal. Mas, em geral, é isso, tá? A gente vai adicionar materiais, tem alguns materiais padrão, tanto de madeira, quanto plástico, quanto pedra, até água, water, né? Enfim, tem várias opções, né? Então, a gente já tem a cena, já tem a luz, já tem os materiais, né? Agora, a gente precisa da câmera, né? Então, a câmera. É bem importante isso, tá? Porque geralmente se usa somente essa vista da perspectiva aqui, tá? E ela não está representando uma câmera necessariamente, ela está simplesmente representando uma vista que é fácil para modelar, mas na hora de renderizar, a gente precisa chegar no mais próximo daquilo que acontece na realidade, que é uma máquina fotográfica, digamos assim, quando eu quero bater uma foto de algum objeto. Então, para isso, eu preciso criar essa máquina fotográfica aqui no Rhino. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono a vista que eu quero trabalhar, né? Então, eu estou trabalhando com a perspectiva. Eu vou clicar aqui, ó, View, e depois em, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Set Camera, aqui, ó, Set Camera, e aí Show Camera, aqui, Show Camera. Ó, como eu estou selecionado na perspectiva, nas outras vistas, ó, estão vendo aqui, nas 3 vistas, ele está me mostrando a câmera, tá? Essa é a câmera que eu estou usando, tá? Então, o que acontece aqui? Ó, se eu girar a câmera nas outras vistas, eu estou girando automaticamente a minha vista da perspectiva, né? Tanto de altura, ó, né? Quanto, enfim, posso controlar ela como eu quiser, tá? Uma coisa importante para se controlar numa câmera, tá? Essas opções aqui, ó, tá? Essas projeções aqui. Então, eu vou clicar na câmera, ó, eu vou aqui nas propriedades, né? E aqui eu tenho algumas propriedades da lente, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu controlo a lente, a rotação, a localização. Então, a minha projeção,
a minha projeção, ela tem que ser da perspectiva, né? Tem que ser perspectiva, ó. Não pode ser uma vista paralela. Se eu colocar vista paralela, vai ficar deformado, né? Então, tem que ser uma vista perspectiva. E eu mudei, ó. Eu consigo controlar. Tá, ok. Vista perspectiva. Agora a lente, né? A lente eu consigo aumentar, que é nada mais, nada menos que a mesma lente da câmera, né? Então, vamos colocar uma lente com um ângulo um pouquinho maior, tá? Por 25. Ó, esse aqui é um ângulo mais aberto aqui, ó, como vocês podem ver. E tem, ó, facilita um pouco mais facilita um pouco mais a cena e ela dá mais é um ângulo maior, né? Posso até talvez colocar 30 para não distorcer tanto, né? Porque senão fica aquele olho de peixe, né? Que é uma lente bem aberta, né? Ó, aqui tá razoável, até vou aumentar um pouquinho o meu plano, né, para não aparecer a borda lá atrás. E aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho a minha cena, né, com os objetos, eu tenho a luz, tenho o material, e agora eu também tenho a própria câmera, né? O que é o problema aqui? Quando eu deixo simplesmente na vista perspectiva, aqui, o que pode acontecer? Eu posso simplesmente mexer aqui sem querer, e aí eu já perco aquele ângulo que eu tinha salvo, né? Então, o ideal aqui, ó, é eu salvar essa câmera aqui, né? Então, como que eu faço isso? Botão direito, ó, deixa eu lembrar, Set View, aqui, Set View, eu vou nomear essa vista, né? Show Named Views, até agora não tem nenhuma, eu vou colocar câmera 1, Enter, tá? Ó, aqui, câmera 1, tá? Então, quando eu quiser a câmera 1, né, eu vou ali, aqui tem Named Views, né? Eu vou encontrar essa vista, né? Ó, câmera 1. Agora está salvo, né? Eventualmente, se eu estou trabalhando aqui, mexi sem querer. Vou lá, Set View, Show Named View, né? Nada mais é do que esse aqui. Clico 2 vezes, ele vai voltar na vista de antes, porque eu salvei a vista, né? Isso aqui é bem importante, tá? Porque daí vocês salvam exatamente aquele ângulo, né? Então, aqui a gente já tem cena, já tem luzes, já tem material e já tem a câmera. Agora, a gente precisa das configurações de render, tá? Que é a etapa final aqui do nosso render. Vamos lá. Propriedades de render. Tá? Propriedades de render. A gente tem algumas opções aqui. Ou utilizar a resolução da viewport ou utilizar uma resolução customizada. Vou utilizar customizada. Aqui eu começo a colocar o tamanho, né? Então, ó, 800 por 400 é uma resolução baixa. Mas assim, ó, é importante fazer vários testes, tá? Então, como eu falei ali, geralmente a gente vai fazer
vários testes antes de chegar e dizer, não, é esse aqui o definitivo. Então, o ideal é sempre a gente começar com uma resolução baixa até chegar naquela definitiva, né? Então, aqui a gente já tem uma resolução mais baixinha, né? 800 por 600. O fundo, tá? Aqui vamos ver, a gente pode colocar uma luz branca de fundo. Vamos ver, a gente vai fazendo os testes, né? Dá para colocar gradiente, enfim. Environment, quando eu quero colocar sei lá, uma foto de ambiente, né? Wallpaper. Fundo transparente ou skylight, tá? Esse skylight, ele simula uma luz, né, luz natural, né? Mas a gente já está fazendo isso aqui com a nossa luz, então não precisa. Dá para renderizar curvas também, né? Eventualmente, se vocês têm alguma, né, querem editar alguma coisa, enfim, dá para fazer isso. Eu até vou mostrar depois para vocês uma forma de unir, né? Lembra que eu falei ali do render híbrido? Renderizar dimensões, né? Isso pode ser interessante também. Quando vocês querem colocar uma cota e renderizar junto, né? Pode ser interessante, dependendo da apresentação que vocês querem fazer. E ok, avançado. Dá para colocar foco, né? Então, isso aqui é para deixar desfocado, né? A reflectividade, isso aqui eu vou ter que ver depois, porque aparentemente não está aparecendo reflexo aqui. Tá, mas como eu falei, tem muitas variáveis, né? Então, isso aí a gente tem que ir construindo através dos testes, tá? Basicamente, eu fiz esse... Vamos ver que tem muitas opções que elas funcionam de escala de cinza, então, algumas propriedades, tá? Vamos fazer um teste de render, ó. Fiz um render. Ele ficou bem estranho. Aqui, ó, o reflexo do chão, aqui, ó, ele está aparecendo somente nas sombras. Então, quer dizer que tem uma luz muito forte incidindo nessa superfície, né? Então, isso aqui não é legal, né? Bom, o que a gente faz? A gente sai daqui e vamos corrigir a luz, né? Tem uma luz muito forte. Então, vamos nas propriedades aqui. A gente pode alterar a luz ambiente. Ó, deixar aqui mais escuro, ó. Vamos ver se isso vai funcionar. Câmera 1. Ó. Deixei mais escuro, tá? Ele começou a mostrar o reflexo, né? Que eu não estava conseguindo enxergar antes. Mas ele tá, como vocês podem ver, ele tá muito forte, né? Tá muito forte. Então, é outra coisa que a gente tem que fazer. A gente vai lá, ao invés de cuidar da luz, a gente tem que ir nos materiais, né? Vou abrir de novo a janela de materiais. Vou ver as propriedades desse piso aqui, né? Ó, piso. Cadê? Piso espelhado. Ó, ele tá com uma refletividade de 74. Então, vamos passar para 30. Tá, ok, 30. Ok, vamos lá. Vamos testar de novo. Ele já ficou mais
mais fraquinho. Esse objeto aqui, ele quase não dá para ver o material que ele tem, né? Vou tentar outro material e eu vou reduzir ainda mais, vou colocar um 20 esse piso aqui. Aqui, vou colocar esse aqui, esse piso aqui, passar para 20. Ok? Certo. Ok. Tá, ele tá mais fraquinho, né? Pode ver. Mas tem uma coisa, né? Que esse chão aqui, né? Ele tá cinza, né? Ele não tá branco, né? Eu tinha colocado ele branco, então quer dizer que tá um pouquinho escuro ainda. Posso ver aqui nas propriedades, a cor aqui. Um pouquinho mais branco na cor ambiente, vamos ver. Ele já está mais claro. Ok, ele já está mais ou menos, né, da forma como a gente conseguiria apresentar, tá? Daria, como eu falei, para passar para um outro nível, né, que seria justamente indo para outros softwares, né? Mas, por enquanto, a gente vai deixar assim. Tá, vamos supor que esse preview a gente gostou, né? O que a gente faria? Colocaria uma resolução maior, né? Então, uma resolução maior pode ser, lá, 2.500 por 1.200. O DPI, posso aumentar um pouquinho mais, que é dots per inch, né? Também tem a ver com a resolução. Câmera 1, vou lá e clico para renderizar. Ó, como vocês podem ver, ele está demorando um pouquinho mais, né? Ao contrário da opção que a gente tinha antes, né? Que foi muito mais rápida, né? Essa aqui já está demorando mais. E olha que o objeto é muito simples, né? Como vocês podem ver aqui, eles são bem básicos. Mesmo assim, eles já demoraram bastante, tá? Eu não gostei muito desse formato aqui. Vou até fazer outro. 2.000 por 1.500. Ok? Tá. Ele tava com umas bordas sobrando que eu não gostei muito. Então, aqui eu fiz 2.000 pixels. 2.000 pixels por 1.500 pixels, né, de altura. Então, ficou uma resolução, a proporção de 4 por 3. Tá. Ok. Tá, então, aqui eu já tenho um render. Tá? Eu vou salvar ele. Vou lá. Aqui. Render. Cena 1. Render. Tá.
Ok. Tenho essa cena. Outra opção, tá, que a gente tem é utilizar as câmeras do próprio Rhino. Então, para isso que eu vou mostrar aquela opção híbrida, né? Aqui a gente tem uma, é a vista técnica, né? Seria muito parecida com aquela que a gente viu antes ali do desenho técnico, né? Eu tenho a opção de ir nas propriedades aqui e deixa eu ver, view, tem uma opção que é layout. Show viewport properties panel. Esse, I guess. Não. Tá. Viewport. Agora eu não tô achando. Mas, tá aqui, ó. As propriedades da câmera. Então, eu tenho como mostrar outras, as transparências, por exemplo, isso aqui tem a ver com a vista técnica, tá? Então, o que eu quero mostrar e o que eu quero esconder. Por exemplo, silhuetas, silhuetas, cantos, texto, né? Por aí, o grid. Tá, mas vamos supor que assim esteja ok. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá para impressão. Impressão. Ao invés de imprimir, eu vou imprimir numa... Quero imprimir numa imagem. Né? Pode ser um PDF. Tá, pode ser um PDF. Preto e branco. Escala. Tá, eu vou salvar um PDF aqui. Vou salvar com o mesmo nome. Cena 1, render 2007. Vou salvar. Ok. Tá? Agora, eu vou pegar lá no Photoshop e eu vou unir essas duas vistas. Tá? É uma forma de criar um resultado de apresentação que ao mesmo tempo é estética, né? Que vocês podem ver o material, podem ver brilho e tal, mas também podem ver muito bem a silhueta, né? O traçado, o desenho, né? Que está escondido. Vamos lá, aqui, render. Tá, vamos começar pela cena aqui. Vou abrir, essa aqui é a cena que foi renderizada. Eu vou colocar incorporado, que é página. Opa. Entendi porque ela ficou. Não deveria ficar assim. Cortar para... Estranho. Tá, peraí. Agora que eu me toquei aqui. Na hora que eu imprimir, peraí. Na hora que eu imprimir, eu imprimi num formato A4, né?
eu tenho que imprimir. Eu tenho que imprimir no mesmo formato do render, né? E é o 2000 por 1500. Só que agora estou com dificuldade de mudar as configurações aqui. Ele está sempre relacionado com uma impressora. Não consigo customizar. Oi, tem alguém que caiu? Tá, eu não consegui ali mudar, eu vou fazer isso manualmente. Não é o indicado, mas acho que eu vou conseguir. Tá, aqui. Vou colocar uma opacidade. Consegui na primeira, não precisa nem tanto mistério. Ó. Ó, eu deixei uma. Ó, dava para deixar essas curvas um pouco mais grossas, né? Mas esse é o interessante de um modelo de apresentação, né? Porque vocês conseguem multiplicação, talvez escurecer. Aqui talvez. Não ficou exatamente como eu queria, mas esse aqui tá mostrando legal, ó. É uma sobreposição tanto do reflexo do material, né, quanto as linhas de desenho. Consegue perceber ele bem, né? Vou aplicar. E é uma forma híbrida, né? Vocês estão misturando tanto uma vista impressa, né, que seria essa vista técnica, quanto uma vista renderizada, tá? Então, é uma forma também de apresentar, né? Dá para engrossar um pouquinho mais a vista aqui, né? Também fica interessante. A gente também poderia ter criado ali no desenho técnico, né? Talvez seria a melhor coisa, né? Seria justamente criar aqui, ó, né? Pegar um tamanho customizado e colocar aqui, né? Essa proporção que eu coloquei antes, né? Uma proporção 200 por 150 milímetros. Poderia. Peraí. Criar uma vista. Ó, aqui. Ó, câmera 1. Aqui eu vou colocar
eu consigo editar o que eu vou mostrar. Daria para fazer por aqui, né? Porque aqui eu tenho uma folha customizada, eu conseguiria editar por aqui, ficaria melhor, porque, como vocês viram ali, não tenho como fazer uma impressão aqui, né, com as propriedades da impressora, fica limitado os tamanhos da folha. Então, essa seria uma opção, né, de apresentação para vocês, né? Basicamente, seria isso. Eu vou parar de gravar ali, aí depois a gente pode tirar algumas dúvidas. Aqui, interromper a gravação.